Então, como que a gente pode configurar portas aqui nas modulações aqui da criação avançada do Raichun? Então, basicamente eu tenho aqui um móvel pré-pronto já, então tenho aqui ele já configurado com fita de borda e tudo mais, os materiais também, já com fundo de 6 mm aqui inserido, e eu tenho esses espaços aqui, basicamente com uma divisória aqui no centro. Quando a gente tem um caso assim, que a gente quer botar duas portas aqui na frente desse móvel por completo, ou seja, fechando esse vão que ele tem aqui na frente, como que a gente faz? A gente clica aqui na esquerda, segura o Shift apertado e clica aqui da direita, ou seja, ele vai selecionar esses dois espaços aqui para a gente. Daí selecionado, a gente vem aqui no menu de inserir portas, ele vai aparecer que tem dois espaços selecionados, né? E a gente vem aqui em porta simples. Ao selecionar a porta simples, a gente pode aí fazer a configuração da porta, né? Então, eu tenho aqui o nome da porta, então a gente pode manter a nova porta aqui sem nenhum problema, botar observações e tudo mais, ou se quiser também colocar aqui presets, se achar necessário, para já fazer a configuração. Só que quando a gente faz a inserção da porta, ela já pré-salva, tá? A configuração que tu fez anteriormente, então isso não tem problema. E aqui a gente consegue colocar também a espessura diferente do que a gente está utilizando no móvel. Então, se a gente quiser utilizar uma espessura de 15, 18, por exemplo, fazer um móvel de 15 e daí a porta de 18, a gente consegue fazer por aqui, por meio do campo personalizado. Montagem e abertura, a gente seleciona qual tipo de porta a gente vai colocar. Se ela vai ser comum, ou seja, vai abrir para a esquerda ou para a direita. Se ela vai ser basculante, se ela vai abrir para cima ou para baixo. E baú, que daí basicamente ela seria horizontal deitada, né? E ela vai abrir para frente ou para trás. Então a gente consegue configurar esses três tipos de portas aqui, conforme a abertura. A gente tem aqui a quantidade de portas, né? Eu vou configurar com 2, mas a gente pode configurar até 10 portas. Então a gente seleciona aqui a quantidade. E tem a montagem, se a gente quer sobreposta ou interna. Então a gente faz aqui a configuração de como que é a montagem. A abertura, ela vai ser sempre alternada quando a gente fizer com mais de uma porta. Então só quando tiver com a quantidade de 1 digitada, a gente consegue colocar se a abertura vai ser para a esquerda ou para a direita. Então a gente consegue fazer essa configuração. E aqui a gente consegue daí fazer a abertura dela. Folga entre folhas basicamente é essa medida que tem entre elas, né? Então se a gente quiser que ela fique um pouquinho mais aberta aqui na parte do meio, onde que ela ficar ali na frente da divisória, a gente pode aumentar aqui a folga. Aqui na folga das bordas seria o mesmo caso, só que referente ao topo, esquerda e baixo aqui e também direita aqui, porque ela pega o espaço inteiro do móvel, né? Então as folgas seriam em relação ao espaço que a gente selecionou, que seria o espaço interno do móvel ali. Então ele vai basicamente reduzir ao redor de toda ali, basicamente o vão ali que a gente selecionou. Aqui os aumentos seria a questão de quanto que ele vai aumentar, quanto que ele vai passar da medida do espaço que a gente selecionou ali da parte interna do móvel. Então se a gente ver aqui, a gente tem configurado com todos os lados 8 milímetros. Então se eu vim aqui nesses dois pontos aqui, a gente vai abrir as opções para a gente configurar, por exemplo, se eu quero só aumentar um pouquinho mais no topo, se eu quero aumentar um pouco mais para baixo, na esquerda, direita, então a gente tem aqui a liberdade de configurar aqui. Então, se eu tiver aqui um campo que está diferente dos outros campos, ele já vai me dizer que está com valores diferentes, ou seja, está configurado com algum campo aqui com uma medida um pouquinho maior do que os outros. Então, se eu tiver com todos iguais, ele coloca aqui todos os lados 8. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que esses 8 milímetros vão ser reduzidos pelas folgas aqui, tá? Então, aqui deve ser 8 e vai estar com 6 milímetros aumentando em todos os lados. Então eu já vou colocar aqui 10 milímetros, daí já fica com 8 ali de aumento. Aqui na configuração da dobradiça, a gente pode configurar onde que vai ficar a posição, né, da dobradiça. Claro que aqui não tem importância, isso aqui ele é mais importante quando a gente tiver a porta singularmente. Mas aqui a gente pode selecionar quantas vai ser a quantidade de dobradiça, então se eu quiser colocar aqui 3 dobradiças, eu faço aqui a quantidade. E aqui na parte de baixo a gente tem a configuração personalizada da furação. Então a gente tem esse visualizador aqui 2D, que ele vai atualizando conforme a gente faz aqui a alteração da furação. Então, para a gente verificar o que a gente está mexendo e tudo mais. Então, ele já mostra aqui a furação do copo da porta, que fica no copo da porta, ali na porta mesmo. E tem a base na lateral aqui, que mostra qual que é o parâmetro de distância, qual que é o parâmetro aqui de intervalo entre os dois furos. E também o diâmetro de 10 milímetros. Então, a gente tem aqui
basicamente já configurado. E aqui a gente tem aqui em cima o catálogo, que a gente recomenda utilizar, que é mais fácil e mais garantido que a furação esteja certa, tá? Então a gente tem aqui a seleção das marcas que a gente tem cadastrado, então Bloom, FGV, Fix, genérico, basicamente genérico seria não que seria de uma marca em específico, mas que seriam furações ou modelos genéricos que tem de várias marcas, né? Então, Egress tem Hettich, Raffaele, Italínia e Soprano. Então a gente seleciona aqui qual que vai ser utilizado. Vou pegar aqui uma da Bloom mesmo. E a gente consegue ver também o modelo, né? Então, se qual que é o tipo, se é a furação do caneco 85, 26, ele vai indicar aqui pra gente. Daí o ângulo da dobradiça, então 110, 155, 170, 110, qual que é a furação do copo, se tem soft close ou não, o uso, qual que é o uso recomendado, né? Se é para comum, basculante e baú. Então ele indica aqui para a gente bem certinho qual que é a utilização de cada dobradiça. E se a gente quiser usar, a gente vem aqui, clica em usar. Daí pronto, ele já mostra aqui para a gente que o modelo Bloom Clip Top 110 graus já está selecionado e configurado aqui conforme necessário para a marca. A gente pode vir para o puxador, que o puxador ele também vai seguir basicamente a mesma ideia, que é basicamente o quê? A gente tem aqui as configurações personalizadas, né, que a gente pode fazer, ou a gente pode também vir aqui e abrir o catálogo e selecionar um modelo específico, né? Então a gente tem aqui também vários intervalos de frações e várias marcas para ser utilizado. Então tu seleciona aqui qual que é o tipo de marca que tu vai utilizar, se quiser utilizar genérico ou de uma marca específica, seleciona. Basicamente só clica em cima e ele já vai alterar aqui conforme o modelo selecionado. Então a furação aqui vai estar totalmente configurada certinho ali como precisa ser. E aqui a gente tem o posicionamento do puxador, que a gente tem aqui basicamente uma representação 2D mostrando como que está a posição. Então aqui ele tem um início de 50 milímetros aqui do topo da porta e aqui 50 milímetros do X aqui do puxador. E aqui a gente tem um intervalo de 96 com profundidade aqui ele está basicamente passante e daí com um diâmetro de 4 milímetros. Então eu posso fazer aqui, eu vou ajustar a medida e ele já vai mostrando aqui para mim onde que ele está basicamente modificando. Então se eu quiser colocar 100, 100 aqui, ó, ele já fica posicionado. Aqui eu vou botar um pouquinho mais perto da borda. Ele fica desse jeito aqui, ó, 100%. Então, configurado o puxador, já posso fazer a inserção da porta. E aqui também a gente tem aqui em cima, daí para a gente colocar os puxadores metálicos, tá? Por enquanto a gente tem a marca Rometal, mas a gente está fazendo os cadastros de vários outros modelos e outras marcas para ser utilizado. Mas aqui a gente tem daí as opções de gola, né? Puxador gola, que a gente pode inserir aqui na porta e ele já vai fazer a redução, basicamente, da porta ali, conforme necessário, tá? Então a gente tem aqui a distância da altura do puxador 35, essa medida já é referente ao que o modelo do puxador necessita para ser colocado. Então até que tu vai ver que tem outros modelos com outras medidas que ele já vai se alterando. Então pegar aqui aqui, por exemplo, esse daqui ele é 34 em vez de 35. Então ele vai se alterando conforme o modelo para ter 100% de precisão ali na hora de inserir o modelo na porta, tá? Então eu vou botar aqui um puxador mesmo de gola normal. Então eu faço aqui de gola. E aqui a gente tem a opção de acabamento, tá? Então aqui ele está configurado com a amêndola rústica, que eu já tenho ali configurado as fitas de borda frontal, então ele já configurou aqui para mim normal aqui a amêndola rústica. E aqui a gente tem a fita de borda, que a gente coloca aqui todos os lados, ele já coloca para mim 0,45 e já indica aqui a fita de borda. Então aqui, basicamente, já tenho tudo configurado, posso dar um salvar, que ele já faz a inserção aqui da porta aqui para mim, ó. Então até se eu visualizar a furação, já consigo ver que tem furações de 3 dobradiças. Se eu quiser eu abrir a porta aqui também, já a furação do puxador e tudo mais. E assim eu já tenho minha porta aqui configurada, do jeito que eu necessito para colocar aqui no móvel.